Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre um assunto que traz muitos pacientes aos nossos consultórios de cirurgia vascular, que é extremamente prevalente, que são as varizes. Nesse assunto nós temos muitas dúvidas que aparecem nos nossos consultórios, no Instagram e tudo isso. Mas antes disso, segue aqui no canal do YouTube sobre saúde vascular e nos sigam também no Instagram. Falando um pouquinho sobre varizes, vamos lembrar, mas o que são, doutor? Varizes? Nós temos que lembrar que nas pernas a gente tem veias que são mais superficiais, que ficam mais na capa de gordura. Essas veias, elas podem sofrer dilatações. Elas têm muito na parede delas o colágeno. Vocês já devem ter ouvido falar em diversas doenças da medicina. E esse colágeno pode sofrer enfraquecimento. Quando fica enfraquecido, pode sofrer dilatação, ou seja, o aumento do calibre desses vasos. Portanto, eles funcionam com uma dificuldade maior. Aqui mostra também a estrutura das veias do nosso organismo. Além da parede, nós temos válvulas e essas válvulas impedem que o sangue volte para as pernas e ele consiga caminhar em direção ao coração. Como essas veias, essa parede da veia enfraquece, essas válvulas perdem essa função, piorando ainda mais. Então é assim que se desenvolvem as varizes. Qual a prevalência, doutor, de varizes na população brasileira? Um estudo do Dr. Maffei, da Unesp, de Botucatu, mostrou que entre as mulheres isso gira em torno de 20 a 40% da população feminina. Nos homens, isso é de 10 a 30%, ou seja, extremamente frequente. E aí, quais são os fatores de risco? O que pode fazer a desenvolver essas varizes? Nós vamos lembrar que o primeiro e principal é a genética, a hereditariedade. Você ter mãe, vó, tio, tia, irmãos com varizes, há grande chance de desenvolver varizes. E isso é em torno de 50%. Nós falamos que é muito mais frequente nas mulheres. Por que, doutor, mais frequente nas mulheres? Infelizmente, porque as mulheres elas têm o estrógeno como um hormônio lá no ciclo menstrual e esse estrógeno ele age na parede da veia, facilitando essa dilatação, essa perda da capacidade da veia de levar o sangue de volta para o coração. Também o estrógeno, a mulher pode usar o anticoncepcional, o estrógeno, a progesterona, tudo isso facilita essa fragilidade da veia e desenvolver as varizes. Elas também podem ficar grávidas, não é? Com a gravidez, você tem alguns fatores, o fator hormonal, a progesterona atuando nas veias e também o peso que o bebê faz sobre as veias, porque o útero e o bebê comprimem a região dentro da barriga e isso dificulta ainda o sangue de voltar de volta para o coração, aumentando os fatores de risco. Nós temos que lembrar, além da hereditariedade, da mulher ter mais risco, o tabagismo é extremamente importante. Parar de fumar é essencial também no tratamento de varizes. A obesidade, na época ainda dos meus estudos de faculdade, lá com a doutora Amélia Seidel, nós desenvolvemos alguns trabalhos sobre obesidade que mostraram que realmente a obesidade pode aumentar ainda a frequência de varizes, porque a gordura se localiza na barriga e isso aumenta a pressão intraabdominal e dificulta o retorno do sangue direto ao coração. O sedentarismo, ou seja, aqueles pacientes que não praticam atividade física, ou que ficam muito tempo sentado ou em pé na posição do trabalho, também tem dificuldades de fazer toda essa bomba muscular funcionar, porque junto com as veias e a parede das veias, nós temos uma musculatura muito potente na panturrilha, na batata da perna, que quando a gente caminha, nada, pratica musculação, atividade física, ela contrai. E quando ela contrai, ela faz o sangue subir com mais facilidade, diminuindo o grau de varizes. Mas como as pessoas ficam mais sedentárias, essa musculatura perde essa potência e aumenta mais os riscos de desenvolver varizes. A alimentação também rica em carboidrato e diminuição da ingesta de verdura, legume,
facilita a constipação intestinal. O intestino fica mais preguiçoso e tudo isso aumenta a pressão sobre a barriga, favorecendo o desenvolvimento de varizes. Doutor, eu entendi o que é, como funciona e quais são os fatores de risco, mas como eu vou saber que eu tenho varizes ou não? Quais são os sinais e sintomas, que é o que a gente diz em medicina? O que o paciente sente e o que o paciente vê que faz lembrar varizes? Dor é a principal. Como é a dor, doutor? A dor é do tipo cansaço ou queimação, que piora no período mais no final da tarde, comecinho da noite, porque permaneceu mais tempo em pé ou mais tempo sentado, não praticou atividade física, tudo isso facilita essa dificuldade que o sangue tem de voltar para o coração. Então a perna fica mais inchada, a perna fica com mais dor, mais incômodo no período do final da tarde. Tudo isso nós podemos desenvolver graus de varizes, que podem desde os vasinhos, varizes calibrosas, até alterações, o que chamamos de hiperpigmentação, que são alterações acastanhadas na pele, da perna principalmente, e em último caso, desenvolvimento de úlceras. Tudo isso num grau que nós temos que agir para prevenir essa evolução. E como diagnostica isso, doutor? O médico é capaz de realizar um exame e verificar essas nodulações, a presença de varizes, essas alterações de pele e tudo isso, junto com o ultrassom Doppler. O ultrassom Doppler é um aparelho extremamente útil em cirurgia vascular e que pode identificar essa dificuldade do sangue de voltar. Com esse aparelho, nós conseguimos ver exatamente isso, se o sangue sobe ou se o sangue tem dificuldade de subir, ou seja, há uma insuficiência das veias, favorecendo o desenvolvimento de varizes. Comentando um pouquinho sobre o tratamento das varizes, e aqui de forma rápida, porque vão vir outros vídeos comentando de forma mais esmiuçada. Nós temos o tratamento clínico, extremamente importante, praticar atividade física, isso faz a bomba muscular da batata da perna, da panturrilha funcionar, dificultando aí a formação de varizes. O uso da meia elástica, extremamente importante, principalmente durante o trabalho, as mulheres que estão grávidas também devem usar. E existem alguns remédios, mas existe um remédio, tratamento único que resolve varizes? Não. O remédio ele é responsável por uma parcela pequena do tratamento, mas melhora a resposta inflamatória e ajuda também, complementando com o uso da meia elástica. Isso é o tratamento clínico, mas nós temos os tratamentos cirúrgicos, afinal de contas sou um cirurgião vascular. Quais são os tratamentos cirúrgicos? As aplicações que a gente faz de rotina nos consultórios, tanto com glicose ou com a famosa espuma, que tem suas indicações. A cirurgia endovascular que veio para ficar aí, né? Que você pode fazer o endolaser ou a radiofrequência. São dois mecanismos que queimam as veias por dentro, por meio de catéteres, e isso impede a necessidade de retirada, facilitando a recuperação e sendo hoje, inclusive, o padrão ouro para o tratamento de varizes. Existem as cirurgias tradicionais, que vocês já devem ter ouvido falar, ou lembrar, ou ter alguém da família que já fez alguma cirurgia de varizes, que retirou a safena ou tirou as veinhas colaterais ou microvarizes. Isso aí, pessoal, se inscrevam aqui no canal do YouTube, nos sigam lá no Instagram, deixe seus comentários e suas dúvidas ou aqui ou no direct no Instagram. Um abraço a todos, nos vemos nos próximos vídeos.